Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Momento da Partilha. Hoje trazemos um projeto novo aqui no Instituto, a qual vai atender todos os casais e famílias da nossa sociedade, mentoriados por esse casal, casados há 30 anos. Tem muito a nos acrescentar, a partilhar conosco. Pastor Júlio Simão, psicanalista Cristiane Simão. Ambos exercem o ministério pastoral. Mais do que isso, tem um conhecimento científico, análise de comportamentos, realidades de vida, prática para compartilhar conosco. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer receber vocês no Instituto, acrescentar aí muito, dentro de tantos projetos que a gente tem aqui. Esse é um projeto fundamental que trabalha justamente a base da família. E mais do que isso, esse projeto traz também muito desenvolvimento pessoal. Nós vamos compreender aqui por meio dos blocos. Vocês dois fiquem à vontade, compartilhem conosco, se apresenta, fala melhor aí quantos anos de casado, compartilha conosco. Nós estamos agora, em julho a gente faz 33 anos de casado, né? E a gente sabe que o casamento hoje ele é um desafio para nós, né? E é uma construção, ela nunca termina. Isso. A gente vai sempre construindo. E o que é bacana é que a gente acaba assim se conhecendo melhor cada ano, né, que passa. E isso facilita muito. Quando a gente entende essa movimentação dos anos, isso facilita na nossa movimentação do dia a dia, como casal, como pais, até hoje como avós, que nós já somos avós. Nós temos 2 netos, né, temos 2 filhos, né? A Natasha já nos deu 2 netos, né, que é o Leonardo Gabriel e o Theo Henrique. O Matheus ainda não, mas está chegando, né? Que já está casado há 4 anos. E vai ser um tempo precioso, eu creio que é um ciclo maravilhoso, né? E as famílias precisam muito, né, desse tempo. A gente vê que a família está se perdendo. A essência da família, ela está cada ano perdendo isso. E assim, parece que a gente não percebe, mas está sendo destruída a família. Está muito sutil, mas devastador, né? Devastador. É sutil e violento ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Exatamente. Vou deixar minha esposa falar um pouco, né? Se apresentar também. Bem, sou Cristiane Simão, trabalho na área de cura interior e libertação já tem aí mais de 10 anos. Fui uma das pioneiras ali, junto com a pastora Ali, em relação à administração de cura interior e libertação. Só que dado o momento, o Senhor me trouxe ao encontro realmente da minha condição emocional. E a minha condição emocional dentro do relacionamento, do casamento, do relacionamento com os meus filhos, me levou para um campo de desenvolver esse autoconhecimento. E aí eu entendi o que era libertação. O que é ser liberta de traumas, o que é ser liberta de bloqueios, travas. Estou sendo liberta aqui também de uma delas, porque, né, o vídeo, assim, a própria conexão com o outro através da tela, para nós é um romper. E isso é muito bom. Quando você rompe barreiras na sua vida, você está rompendo travas. Isso. E você acaba desfrutando de algo que, se você não rompe, você não acessa aquele lugar. Então, esse autoconhecimento e essa busca também, né, na psicanálise, na sexualidade, no transtorno de personalidades, foram os pós que vieram nos habilitando a fazer uma leitura de relacionamento, de relações próximas, vínculos afetivos, o conteúdo da raiz, o que era a raiz disso tudo, é destrutiva. Muitas vezes não está no campo espiritual. Tem a participação dele? Tem. Desde que eu dei uma abertura na minha raiz emocional, está a abertura para a ação desse campo espiritual. Então, não enraizar, né? Exatamente. Sem enraizar e proliferar aí nos comportamentos e ações, enfim. E aí esses comportamentos e toda essa máscaras que nós desenvolvemos mediante a traumas, quando eles são denunciados, quando eles são revelados, vamos dizer assim, através da escuta, através da fala,
né? E não é aconselhamento. Aconselhamento é quando é o outro falando comigo. Terapêutico é quando o outro fala e a própria fala ele se escuta. E nessa escuta ele se liberta. Por quê? Por que ele se liberta? Porque as travas elas são aí acionadas. Elas são vistas, né, por um outro âmbito. Nossa, isso aqui que estava interferindo nessa parte do meu relacionamento. Nossa, essa atitude, essa ação está me levando para esse lugar. E isso é algo repetitivo. Nós vamos falar sobre isso um pouco hoje. Cris, você diz então, nós podemos afirmar que a fala, o reconhecimento é a tomada de consciência para que haja a libertação e a cura dessa alma ferida. Não tenho dúvida disso. Né? A gente, na psicanálise, a gente tem um grande desafio, né? Que é justamente trazer esse equilíbrio espiritual, alma e corpo, né? Sim. A alma precisa ser rendida a uma verdade espiritual e o nosso corpo reage a essa conversão, o nosso corpo reage a essa verdade espiritual. Vamos dar andamento aqui. Esse projeto, que atende todos os casais da sociedade, ele não se limita a uma instituição religiosa, ele é aberto, ele trabalha como fundamento, sim, cristão, trabalha os 3 pilares espiritual, alma e corpo. O que cremos, o que sentimos e o que fazemos, né? Esses 3 pilares, então, vão ser abordados em um único encontro. Vai ser uma noite especial para esse casal. Nós vamos trazer, então, os 3 pilares a qual é abordado no encontro, né, Júlio? Okay. 3 pilares fundamentais que acontecem na vida de todos os casais. E aqui nós vamos esmiuçar qual é o impacto deles, né, na prática, na análise, porque na nossa vida automático a gente nem percebe o tamanho do impacto que tem, né, Júlio? Fala um pouquinho pra gente, no bloco 1, nós vamos falar sobre fundamentos pessoais e da família. Qual é o impacto das bagagens familiares, dos padrões aprendidos e da identidade individual dessa pessoa no convívio familiar e principalmente no relacionamento? A gente vê muito isso, né, Andressa, no dia a dia hoje da sociedade e das famílias, né? Porque a sociedade é uma família. E todas as pessoas saem de uma família. Um médico, enfim, um pastor, um advogado, um político, né? Então, a estrutura familiar, essa é a base. Então, quando a gente não tem essa estrutura, a gente fala isso de um lar disfuncional, e a maioria de nós, né, veio desse lugar, de um lar disfuncional, e a gente pode puxar aí 2 pontas muito importantes. Vamos falar de 2 só, né? Sim. A paternidade, por exemplo, e a maternidade. Sim. Quando eu estou nesse ambiente, né, e não tenho essas 2 linhas alinhadas, eu vou desenvolver muitas coisas aí, eu vou trazer uma bagagem, né? Isso vai gerar um impacto muito grande na minha vida. Olha, isso já começa até na pré-adolescência, tá? Depois isso vai entrando na fase adulta e a gente acaba trazendo isso para o casamento. E o mais triste de tudo isso é que a gente vai repetindo esses padrões com mais intensidade. Então a gente acredita que tem que ter alguém da sua família que consiga entender isso, fazer a leitura disso, entender o lugar que ela está, o que ela trouxe nessa estrutura de família e ela está vivendo, que às vezes ela nem percebe, ou às vezes ela percebe, eu estou com esse tipo de atitude. Ela já está desenvolvendo coisas, né, mas ela não consegue ver. Né? E acaba indo para alguns lugares aí, né, casamento, a parte sexual, financeira, e assim se abrem muitos leques aí adiante, né? São 3 passos muito importantes que a gente precisa falar disso com o casal e para eles se aprenderem, né, a se identificar. Aonde eu estou? Por que eu cheguei até aqui? Qual é o propósito, né? Isso. E às vezes, André, isso é tão sério que nessa base aqui, muitos de nós pais já levou para os filhos. Transferiu isso. E repete. A repetição de padrão que a gente chama. Isso. E tem muitos casais que vai se identificar com isso. Eles vão olhar e falar, que base que eu já passei para os meus filhos. Estão falando só de uma das 3 aí. Que base que eu já deixei para eles. A gente fala muito isso de fundamentos. Que fundamentos que eu estabeleci para eles. Que base foi essa de fundamentos que eu vivi e que eu já transferi para os meus filhos. Então, assim, essa base ela é muito importante. Na verdade, eu acredito que esse primeiro bloco é a sustentação de tudo, tá? Exato.
porque justamente a estrutura pessoal, ela vai impactar diretamente na minha estrutura familiar. Sim. E a partir disso, o impacto é muito maior em toda a sociedade, inclusive até nas profissões, nos negócios, enfim, o impacto é muito grande, né? Cris, de acordo com todos os atendimentos que vocês fazem, né? Atendimentos a casais, qual o índice mais ouvido com relação às queixas dos casamentos? É o relacionamento por escolha e observação, escuta, ou é aquele de repetição, segue o fluxo? Como é que tá essa média aí? Fazendo uma análise geral, o comportamento geralmente ele vem por repetição, repetições de padrões. Se eu assistir de alguma forma na cultura familiar, o que eu recebi lá aos 6, 7, 8 anos, antes da formação do meu caráter, eu recebi todo aquele tipo de informação de relacionamento, pai e mãe, ou até a ausência deles. Eu vou repetir esse padrão na formação da minha família. E eu vou repetir nas minhas reações e não nas minhas ações. Então, nas minhas ações, é o que nós mais ouvimos em consultório, é nas reações dos parceiros que está o bloqueio e as travas que ele veio trazendo como repetição. Ele está repetindo um padrão que ele recebeu e que inconscientemente ele não tem noção do dano causado por esses padrões. Então, muito provável, Andressa, que mais de 90% das pessoas, ela não olha para o parceiro e tenta entender o porquê daquela reação ou daquela ação. Não, ele já vai reagindo conforme aquilo que ele recebeu dentro da casa dele. As nossas reações, elas são todas sempre segundo a gente, né? É sempre sobre o que eu sou, penso, acredito, e aí eu acabo manifestando uma conclusão sobre Exatamente. o que o outro está falando, Sim. que na verdade nem é o que ele está querendo dizer. É verdade. E isso é um relacionamento que existe uma observação e uma escolha de convívio, já é uma relação desenvolvida, né? Porque você conseguir parar para dizer, o que você está querendo dizer? Nossa, eu achei que era... Sei lá, eu achei que você estava me dizendo que isso era vermelho. E você está me dizendo que, na verdade, é outra cor. Então, essa interpretação, ela sai muito distorcida. E segundo, acontece na verdade, a gente mesmo. Um exemplo, um exemplo muito comum, né, Cris? Uma pessoa, uma mulher ofendida, uma mulher ferida, uma mulher que tem inferioridade. Esse homem vai falar um simples complemento, uma simples opinião desse homem já vai causar um dano horroroso. Sim, ele pode chegar para você e falar assim, nossa, você não arrumou o cabelo hoje? Aquilo para ela vai soar como uma ofensa, feriu o ego, quer dizer, a ofensa ela é um aferir do ego, né? E é onde entra a questão do orgulho, aí vai entrar camadas, né, da nossa personalidade que se revela. Isso. Mas é importante falar, Cristiane, que isso também é a mesma coisa para o homem. Mesma coisa. Sim. O homem, que às vezes o homem é mais fechado, ele acha que não. Eu falo por experiência própria. E às vezes a gente tem que lutar contra isso. Porque você acha só mulher não. A gente, homem, também tem alguns tabus aí para ser quebrado, principalmente em relação a isso. Que não é a razão, e não é bem assim. Tem alguns pontos aí dentro desse assunto que precisa ser desconstruído, que foi construído de forma totalmente errada. Sabe que na dor masculina, Júlia, agora isso é muito importante que você falou. Na dor masculina, existe muitos casamentos que diz, nossa, passou tanto tempo, melhorou ou mudou. Mas, na verdade, esse homem, ele desistiu de tentar. Ele simplesmente aceitou desse jeito para manter a paz. Sim. Existem muitos homens que, na verdade, não é porque realmente mudou, realmente ele tá bem. Ele desistiu de insistir. É porque é uma falsa paz, né, Andressa? Porque tem um barulho dentro de nós, quando a gente não resolve. Então, ele tenta manter uma falsa paz, porque vamos manter a casa em ordem. Só que se você olhar para o interior dessa casa, tem uma bagunça enorme, emocionalmente. E nessa bagunça emocionalmente, como nós somos cristãos, o que acontece com essa bagunça emocional? Demônios, espíritos malignos têm a oportunidade de agir, trazendo aí discórdia, conflitos, separações e divórcios. Mas por quê? Não começou no espírito. Começou nessa desordem
que você está repetindo de algo que você recebeu lá atrás. Exatamente. E a gente costuma dar muita ênfase e importância à dor das mulheres. Mas hoje nós vamos dar voz à dor dos homens. Inclusive no Instituto tem um projeto voltado aos homens. A dor de vocês terá voz. Que é muito terá importante. voz, né, Júlio? Existem homens sobrecarregados, Sim. cansados, Sim. tendo que fechar os olhos e os ouvidos para manter a falsa paz. Sim. Existem homens sobrecarregados de tanta responsabilidade que essa mulher coloca sobre ele, sendo que ela não faz nem a metade do dela. Ela não Também. faz nem gestão do recurso que esse homem trouxe. Então esse homem tá cansado, porque tudo que ele sabe fazer é correr atrás de recurso. Mas ele não tem quem faz gestão do recurso dele. Sim. Então ele tá cansado, cheio de responsabilidade, porque nós mulheres colocamos muitos padrões. Ele tem que ele tem. O que ele tem? E esses padrões eles estão muito fundamentados na religião. De uma cobrança, eles intitulam, né, o provedor. O provedor totalmente, biblicamente falando, é totalmente Cristo. Cristo, quando provê a provisão, ele é o provedor, não é o homem. E aí isso tira o peso das costas do homem de que ele tem que ser o provedor. Cristo é o provedor do homem, e o homem dessa família. Exatamente, isso aí. Então, quando eu tenho Cristo como meu fundamento, de que é nele que eu vou buscar esse recurso, eu paro de ficar cobrando a provisão sacerdotal que vira peso. E aí ele não consegue fluir naquele lugar que é para ele liberalmente receber do Senhor a direção, o destino para essa casa. Né? Querendo ou não, se Cristo é o cabeça, quem dá direção para o cabeça do lar é Cristo, dando direção, proteção, destino. Então ele vai dar destino em todas as áreas. E esse homem, ele tem um amparo, né? Um amparo sacerdotal maior. O sacerdote de todos os sacerdotes, que é Cristo. Então, muitas vezes esse homem se sente cansado com todo esse peso de responsabilidade sobre ele, mas ele tem que lembrar que ele também tem amparo. Sim. Né? Que ele também tem amparo e que essa mulher também tem as funções dela para executar. Sim. Então, isso é muito importante ser destacado, porque existem muitos homens. Sabe qual foi a maior surpresa dos últimos dias aqui no Instituto, Júlio? Quando começamos a soltar os conteúdos de um álbum chamado Dar Voz a Dores Emocionais, o número de homens seguidores e dando like nos nossos anúncios são homens. Júlio, 70% dos novos seguidores são homens. E eu acredito, porque assim, a gente vê, Andressa, que os homens, eles têm, é como se eles ficassem travados. A nossa geração, eu tenho 53, eu faço 53 daqui 2 meses. E a gente foi criado num sistema assim, não chora, você é homem, engole esse choro. Então muitas coisas que nós vivemos no desenvolver do nosso caráter, enfim, da nossa personalidade ali, na formação dela, a gente foi guardando isso nas nossas emoções. E a gente traz isso para a vida adulta. E aí a gente chega no casamento, porque o casamento vai aflorar tudo que a gente tem. Tudo. O de bom e de tudo ruim. Tudo que nós somos. Né? Na verdade, você vai conhecer a sua esposa agora, casado. E ela também. Exato. Então aí a gente precisa entender essa movimentação toda, né, do casamento, porque esse homem ele traz alguns traumas. E alguns traumas, e o homem já é natural dele ser mais razão, né? Ele tem mais dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Então a gente vai falar disso também. Ele precisa entender. Ele vai se movendo por aquilo que ele está vendo. E vai embora. E por último, aquilo que ele crê. Né? É verdade. E vai embora. E segue, né? E isso é uma linha muito fina. É algo bem importante que o Júlio pontuou, que eu acho interessante a gente ressaltar aqui. O caráter, ele se revela no casamento. Por mais que a gente tenha uma trajetória junto antes da aliança, depois da aliança você passa a ter uma visão do outro diferente. Por quê? Porque as máscaras tendem a cair. E quando as máscaras caem, se revela quem eu sou, na minha essência. E como que isso acontece, Cristiano? Porque a gente vê as lutas, as guerras, os desafios da vida, vamos dizer assim, e eles começam a nos forjar.
E aí a gente aflora ou joga para fora o que a gente tem. E aí não tem como. Que são as reações. E aí são as nossas reações. Aí a gente vê uma sociedade hoje que está cercada, né, literalmente por pessoas que veio de um lar, literalmente mesmo, disfuncional. E mais do que a nossa cultura familiar, as nossas crenças, né? Mais do que tudo isso, existe uma forte influência, uma frequência muito grande sobre as pessoas e a gente vai perdendo até aquilo que a gente acreditava sobre família, sobre casamento, porque existe um padrão que a gente está olhando o tempo todo e a gente é bombardeado a seguir esse mesmo fluxo. Constantemente. Constantemente. Sim. Em todas as áreas da nossa vida, inclusive. Partindo para o nosso segundo bloco, para a gente caminhar aqui, é conflitos relacionais. O problema nunca é o conflito em si, né? Mas como é administrado a situação é que vai dizer se ela vai virar um conflito ou se ela vai ser apenas um confronto, ou apenas ela vai ser uma oportunidade de desenvolver esse casal. Ou se né? eu quero. É. Porque tem casal, tem pessoas, como você falou lá no início, que são casados, tem pessoas que já recuam, Isso. que influencia o temperamento, pode ser. Mentalidade. Existem algumas linhas aí que, né, várias variantes aí dentro desse assunto. Ah, não quero, tá bom assim. E aí isso também precisa ser alinhado, né? Alinhado, com certeza. Tem uma outra dor, eu acho que hoje aqui eu tô pra puxar pro lado do homem hoje. Eu tô aqui pra denunciar as tuas dores. Uma outra dor que eu tenho percebido muito diante dos posts e conversas com muitos homens é o seguinte: os homens estão perdidos e não sabendo lidar com o grande desenvolvimento que as mulheres têm tido. Além do padrão de todas as exigências dessas mulheres sobre esses homens, que eles têm que exercer, que eles têm que fazer, que eles têm que suprir, que eles têm que ser amoroso, que eles têm que ser pai, que eles realmente têm os papéis deles a se fazer, Sim, com certeza. Com certeza. Mas essa sobrecarga sobre esse homem coloca ele também, Júlio, em conflito. Como ele vai se pôr de acordo com esse crescimento, essa expansão dessa mulher, é muito grande o desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho, na vida. As mulheres são as que mais procuram desenvolvimento pessoal. Sim. Por isso nós temos um projeto que vai desenvolver os homens individualmente também, para esses homens galgar esses altos montes junto com as suas mulheres. Porque as mulheres estão buscando conhecimento, elas querem desenvolvimento pessoal, elas querem terapia, e os homens se engessam, se limitam. Então eles ficam para trás, ficam em crise pessoal porque não sabem lidar com essa mulher que tá indo. E aí puxa, ou ele retém, ou vira um conflito. Júlio, fala sobre isso aí ouvindo esses homens. A gente veio de uma geração, eu sempre falo de geração porque eu gosto de falar da minha, do que eu vivi. Né? Então eu fui criado num lar disfuncional e a gente vê que essa movimentação, Andressa, da linha disfuncional da família, principalmente para o homem, é delicada porque você cresce diante de um pai que, né, você fica imaginando assim, como que o meu avô criou ele? Meu Deus. Porque, né, como que o meu avô criou meu pai? Porque, né, apanhava muito, o pai olhava, eu vim dessa geração, meu pai olhava, eu já sabia o que ele estava falando, a gente veio dessas famílias. Então, assim, as mães diziam, filha, você não vai depender de homem, você estuda. Então, foi agregando muitas coisas e hoje a gente vê, né, as pessoas se tornam adultas, vamos pegar a minha geração de 50 anos aí, com um monte de coisa disfuncional. Eu sempre falo, a gente é bem simples assim, antes de casar a gente teve uma vida, casamos, começamos uma nova etapa. O problema é que antes desse casamento eu trago essa história para dentro desse casamento. E aí, o que eu estou trazendo? O que eu trouxe para os dias de hoje? Estou vivendo. E talvez, como a gente já falou aqui, Andrés, a pessoa já repetiu com os filhos. Então, assim, a gente precisa entender como foi o nosso lar disfuncional, quais foram os lugares, né, como homem, que palavras o meu pai me deu como destino, ou se deu destino, né? O filho, você vai ser isso, filho, ó, você vai conquistar, filho. Não, a gente veio de um lar, infelizmente, que é muito triste em dizer que às vezes você queria algo, seu pai queria outro. Eu falo de mim. Ele sempre falava, você vai estudar, você vai ser um doutor. Eu falava, eu quero jogar futebol. Já começava ali. Aí quando aos 13 anos a minha mãe, eles se separaram, meu pai e minha mãe se separaram, eu falei, agora era um misto de dizer assim, pô, agora meu pai foi embora, eu posso jogar futebol. Mas do outro lado eu tinha uma tristeza interna no meu emocional, eu não tenho mais o meu pai. Que ali eu fui saindo
Aos 13 anos a gente já formou o caráter, eu já estava entrando na adolescência, fui tomando as minhas decisões e te falo, isso me custou muito caro mesmo. E acredito que muitos homens viveram isso também, ou talvez até pior. Sim. E isso me levou na fase adulta a tomar muitas decisões, porque quando a gente fala de estar disfuncional, Andressa, é tão sério que às vezes tem homem procurando uma mulher como a mãe dele. Olha o quanto isso é sério. Ou ele sendo literalmente filho dessa esposa. Sendo filho. Também. Querendo ser mimado, bajulado, sim, servido. E aí é um dos conflitos. Ele não sabe instruir essa família como homem, como pai, ele não sabe direcionar, ele não consegue suprir a necessidade básica dessa família. Então, realmente, o prejuízo é muito grande. E esse é um dos conflitos, porque isso vai ficar dentro dele e ele precisa resolver isso. Porque se ele não resolver isso, a identidade dele tá frágil. Como a maioria dos homens hoje veio de um lar que eles são criados por essas mulheres, elas potencializam tanto um princeso dentro de casa, que na hora que esse homem vai para um relacionamento, vai custar essa família. Por quê? Porque esse princeso, ele quer ser servido, ele quer ser cuidado, ele quer ser amado, ele quer ser o filho. Isso é inconsciente, porque quando ele sai da porta para cá, de fora da casa, para trabalhar, para buscar os recursos e ser o provedor, né, da casa, ele sai como homem. Mas quando ele entra para dentro da casa, que é o campo emocional que ele acessa da casa, que é para ele governar, exatamente, ele tem que ter alguém gerindo esse lugar. Por quê? Porque na casa cultural que ele veio, alguém fazia essa gestão. E não era o masculino, era o feminino. Por isso ele deixa essa mulher comandar, exatamente, essa mulher administrar seu dinheiro, essa mulher que vai pagar as contas. E agora essa mulher atual, sim, que está sendo uma mulher feminina, não vou falar feminista, feminina, buscando o seu poder na sociedade, buscando seu conhecimento, né? Saindo atrás dos recursos que ela tem para ela crescer intelectualmente, socialmente, né? Ele recua, ele tem medo, porque ele não sabe lidar com o novo. Ele não sabe lidar com aquela mulher com uma postura hoje que tem um conhecimento que ele não domina. Então é muito complicado no relacionamento ele ter o salário. Muitas das vezes a mulher hoje tem um salário bem maior que o dele, e aí hoje ele é visto como aquele homem que ele é aproveitador dessa mulher no campo social, né, pelos familiares. Mas por quê? Porque a demanda dela foi alta em buscar conhecimento e ele ficou para trás. Ele ficou para trás porque ele ficou na função de vou continuar sendo aqui o provedor, estou fazendo o meu papel. E isso anula, muitas das vezes, ele não buscar para ele uma direção que possa fazer com que ele cresça junto, né? Em conjunto. Que casamento é isso? É crescer junto. É o desenvolvimento contínuo, exatamente, né? Outro meio muito comum é que se essa mulher ela tem seus traumas emocionais, tem seus mecanismos de defesa, tem a sua inferioridade, a tendência dela querer governar sobre esse homem é muito grande. Sim. E aí ela vai trair quem, Cris? Quem é que ela vai atrair para ela? Ela vai atrair a dor que ela não foi resolvida lá atrás. Ela vai atrair o filho para ela comandar. Exatamente. Então esse cara que não é desenvolvido na sua maturidade, que continua sendo um filho, um menino, ele vai se encantar por quem? Pela mãe controladora, pela mulher que controla todo o seio familiar. Então, que é chamada de mulher forte. De mulher forte, mas na verdade tudo que ela quer é ser protegida e desarmada para resgatar a sua essência feminina. Porque essa mulher forte, ela se torna uma mulher pesada. Muito. Né? Ela se torna uma mulher autoritária. Ela depõe da parte do homem. Então, quer dizer, ela que vai ser a limitadora ali de até onde ele pode chegar, quem ele vai ser. E isso daí não é do perfil da mulher, não é do feminino. Isso é do perfil do másculo. O másculo que tem que fazer essa parte. E quando o másculo não está presente nisso, ela vai atrair
esse tipo de relacionamento para ela, porque é o campo em que ela se torna confortável para ela. É um campo de segurança para ela. Exatamente. Sim. Júlio, fale na versão do homem agora. É Vamos! que, na verdade, pro homem, assim, isso, André, geralmente o pessoal já transfere isso. É onde eu queria que vocês falaram do momento. Eu também quero compartilhar sobre a parte de que isso é transferido para o menino e às vezes para a menina. Nós estamos falando da próxima geração, que se tem pais doentes, nós temos filhos feridos. E a gente não se atenta a isso. Com certeza. Porque a gente nem conseguiu olhar pra gente. A gente fala isso porque a gente está mais de 3 décadas junto. Então a gente pôde ver o quanto a gente deixou coisas com os nossos filhos. Sequelas. Então nós temos uma filha de 30 e poucos anos e temos um filho aí de 26 anos. Então quando a gente fala disso, a gente vê o quanto a gente deixou passar isso para a próxima geração. Sim. E a gente não percebe. Por exemplo, você pega uns traços de uma mãe dessa forma. Que ela vai... Se é um menino, por exemplo, como que ele vai se conduzir? Se você pega uma menina e ela cresceu junto com a mãe, ela não teve a referência de paternidade, como que ela vai conduzir isso? Porque há uma diferença, André, porque o Criador fez tudo certo. Quando ele colocou homem, mulher, marido e esposa, quer dizer, cada um tinha uma função. E fez pai e fez mãe, cada um tem uma função Né? exata. Exato. E quando a gente não tem isso, para mim é um dos maiores pilares da sociedade. É a paternidade e a maternidade. Porque às vezes isso está invertido, às vezes não teve um ou não teve nem os dois. Isso vai afetar em muitas coisas no casamento de hoje. E essa ação errada, ela é uma ação inconsciente. Um exemplo, uma mãe, a mãe ela é protetora. Ela quer guardar, ela quer nutrir, ela quer proteger, não se machuca, ela quer proteger. Esse é um dos pontos. Como que ela vai construir um homem protegendo ele demais, guardando ele demais, escondendo ele demais? Sim. Sim. Como que ela vai formar? Então esse menino, ele vai ter que viver um esforço muito maior na sua fase adulta para se desenvolver como homem, aquilo que a mãe, na sua melhor intenção, inclusive, de proteger, de suprir, né? Enfim, todos os papéis que uma mãe se coloca como uma leoa sobre um filho, claro, tanto homem quanto mulher, mas esse homem, ele vai encontrar dificuldades. Então, esse homem pode estar passando essas dificuldades sem saber, sem se dar conta que não foi intencional e nem de forma maldosa, jamais uma mãe faz isso. Mas a superproteção de uma mãe traz talvez, esses prejuízos para esse homem hoje se desenvolver como sacerdote, como provedor, como protetor de uma família. A gente pode pegar, por exemplo, assim, um homem que não sabe ouvir não. Nós temos muito isso. E o não a gente já tem. Mas o não é desafio para muitos homens. Porque a gente não foi condicionado a isso. A mãe só disse sim. Né? Sim. E às vezes, por não ter o pai, ou às vezes tinha o pai, mas o pai era mais ausente do que presente. Pois são várias vertentes nisso, né? São várias variantes nesse assunto de paternidade e maternidade. E isso, quando não é bem desenvolvido, gera muitos problemas nesse seio familiar. E é delicado, tá? Então a pessoa precisa de tempo para entender aonde ela está, o que ela trouxe e o que ela está vivendo hoje, o que ela precisa desconstruir, que é necessário, que ela já adquiriu hábitos. Com esse entendimento, ela fala, poxa, agora já não dá mais. Esses hábitos aqui, com esse entendimento novo, eu preciso parar com isso. Né? Ela vai ter que trabalhar isso no seu psique, no seu emocional, nas suas emoções e começar uma trajetória. E isso dói, isso demanda tempo. Mas é libertador. É libertador, com certeza. É libertador. Sim. Um dos exemplos assim mais clássicos que a gente erra, eu tive recente com meu filho ao mercado. E ele tem muito DNA do pai dele, anda muito junto, é muito hominho desde muito cedo, ele é muito homem, assim. E eu lembro de sair do mercado e como mãe, o que eu quis fazer imediatamente? Pegar eu as sacolas. E aí quando eu me dei conta, ele tava colocando as compras na sacola e ele saiu na minha frente na sacola e eu fui, filho, deixa que a mãe leva. Daí ele olhou pra mim, não mãe, eu sou homem, eu tenho que levar. Eu, meu Deus, tá bom, meu filho, leva. Então, são coisas simples na vida diária, no cuidado, que eu fiquei impressionada, achei a coisa mais linda, mas o meu coração ficou apertado porque a sacola tava pesada pra ele. Mas
eu tenho que deixá-lo desenvolver. Ele já está desenvolvendo. Isso, só que no automático da vida a gente não percebe essas coisas, esses detalhes. Então, você homem que tem encontrado dificuldade em aplicar, em sentir, em viver, em manifestar algumas coisas que é papel do homem, não tá tudo perdido, tá? Olhe devagar para você, identifica. Nós temos auxílio no Instituto ao Cuidado com o Homem. Encontre e se desenvolva essa área vulnerável. Não tá tudo perdido, não. Vamos continuar aqui. Júlio, Cris, fala um pouquinho sobre os dois extremos que mais destroem uma família nos conflitos relacionais, que é justamente o silêncio ou a explosão. Radical total, os dois lados. Fala um pouquinho sobre isso. Os dois, na sua potencialidade, causam os estragos, não vou dizer permanentes, mas que podem ser definitivos para uma relação. Eu sempre falo da escuta ativa. A escuta ativa, ela está dizendo para mim que estou sendo ouvida, que eu estou sendo amada e que eu estou sendo acolhida. No silêncio, quando a escuta ela é cauterizada e ela é bloqueada, é porque no meu histórico, lembra? No meu histórico, eu nunca fui ouvido, então eu não vou ouvir ninguém. Então, a partir do momento que eu passo por um relacionamento em que, gente, hoje a era do celular nos relacionamentos, você sai para jantar. Você olha o casal que está indo jantar fora para ter uma noite de casal junto. Os dois estão no celular, na mesa, esperando a comida. Cadê a comunicação? Olha o silêncio. O silêncio não é só quando eu calo. O silêncio é quando eu não falo aquilo que eu sinto. E quando eu não consigo externar a forma com que eu estou vendo o relacionamento. A forma com que eu estou inserida dentro daquele relacionamento. E como eu tenho me visto naquele relacionamento. E como também eu tenho visto o outro. Agora também, contrapartida, temos a explosão. A explosão. A explosão geralmente vem de temperamentos mais altos. E o silêncio vem de temperamentos mais baixos. Isso envolve muito personalidade e temperamento. Os temperamentos mais baixos, melancólicos e fleumáticos, tendem a ser introvertido quando adoecem ou quando estão sob o efeito de alguma trava, alguma ferida. Eles tendem a esconder, a suprimir a dor. Enquanto os temperamentos mais altos, eles tendem a explodir, a jogar para fora. Eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim, não sei se é mais ou menos isso, e que assim, uma verdade sendo dita com grosseria ou com ira, ela se torna uma inverdade. Por quê? O que ela vai causar no outro? Dor e vai ferir. Então, tem meios de eu falar uma verdade sem ferir. Mas é que nem nós pontuamos aqui no primeiro módulo, né? Muitas das vezes a minha fala, eu falo alguma coisa para Andressa. E como eu falei azul, ela interpretou vermelho, mas é segundo o vermelho que ela está sentindo. Não é segundo o azul que eu estou falando. Tem muito isso nessa explosão, né? Que nem muitas das vezes, eu vou falar um exemplo meu. Quando eu estava aprendendo a dirigir, né? Eu fui para a autoescola e eu passei por várias vezes. O que me limitava a passar na autoescola, no exame prático, era a baliza. Eu repeti a baliza por 4 vezes, né, Júlio? 4 vezes, na quinta que eu passei. E eu ia pro Júlio e falava assim, como eu morava em outro estado, o rapaz falou assim pra mim, olha, se você pagar tanto, a gente te aprova ali. E eu fui e falei pro Júlio na penúltima, eu falei assim, Júlio, olha, ele falou que se eu pagar tanto, ele me aprova. Eu não quero mais passar por isso, Júlio. Toda vez que eu vou para aquela ladeira, aquele carro morre, Júlio. E eu tentando passar o meu trauma para ele. E ele falou assim, não, Cris, você vai passar e você vai passar de forma correta. Você vai passar porque você foi aprovado e não porque você comprou alguém. Você pagou para alguém. Eu falei, meu Deus do céu. Aquilo já gerou, porque o meu temperamento é daquela do calar, sabe? E aquilo foi para dentro de mim. E quando ele se posicionou, e o posicionamento do meu marido, como é colérico, eu vi aquilo como uma ira, como uma raiva, como né? Eu interpretei de outra forma. Lembra? Eu interpretei vermelho, eu não interpretei azul. Por que a tua interpretação?
Porque você se sentiu confrontada pela fala dele. Exatamente. Quando eu fui para meu último exame, eu lembro que eu orei, né? Orei ao Senhor. Não que nas outras vezes não tenha orado, mas eu me posicionei ali. Eu falei, eu vou passar nesse exame. E quando eu saí do carro e o rapaz falou, você está aprovado, ele estava do outro lado e falou, eu não falei que você conseguia? Olha aí. Então, eu lembro que muitas das vezes a postura do outro revela o seu interior. O que está dominando a sua alma, qual a resposta que você está dando é segundo o seu trauma, não é segundo o trauma do outro. Eu digo que o confronto, ele revela uma vulnerabilidade. E essa parte para o homem, né, o homem ele precisa, Andressa, na verdade, aprender a lidar com, principalmente os homens que têm um temperamento alto. Aprender a confrontar em amor. E sanguíneo. Ele, por causa dos traumas na formação da sua personalidade, agregou-se tudo ali, sua personalidade, seu caráter, tudo. Então ele traz isso com mais intensidade. E muitas das vezes ele nem percebe. Não. Por isso que eu falo, quando a gente vê, são várias variantes desse sentido aí. Ele nem percebe, às vezes, a forma dele falar, né? E se ele se sentiu ofendido por alguma coisa, a reação dele vai fazer o quê? Ofender. Exatamente. E posso te dizer isso, eu falo da minha geração. Olha, 99% dessa era do cinquentão precisa entender isso. Porque o temperamento alto é aqueles que explodem. Os outros, fleumáticos, melancólicos, guardam. Então nada é bom. Então, mas ele precisa se conhecer, por isso que a gente sempre fala, é um dos pontos que ele precisa se conhecer. Porque às vezes ele quer falar com a esposa pelos traumas dele já. Ou pelo próprio temperamento. Imagina o temperamento de um homem sanguíneo e colérico. Ele é intenso constantemente. Ele é extremo. E às vezes ele fala com a mulher, parece que ele está falando com... Né? Meu temperamento é colérico. Então, assim, muitas vezes eu tento me policiar. Equilíbrio é tudo, né? Mas isso é algo que se desenvolve. A gente Exatamente. desenvolve, amadurece. Isso quer dizer, aí agora o homem precisa aprender a acessar esse lugar. Eu sempre brinco. Cara, você tem que ir pra cruz todo dia. Mas são os hábitos, né, Andressa? Porque assim, se eu me adapto a dizer assim, lembra aquele filme, né? Gabriela, como que é? Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, quer dizer, é a síndrome de Gabriela. Eu fui criado assim, eu nasci assim, então eu vou ser assim pro resto da vida. Não, não é isso. A síndrome de Gabriela, ela veio para quebrar esses parâmetros de que eu posso me desenvolver segundo aquilo que eu já aprendi a como não ser, a como não tratar, a como não reagir daquela forma. Porque lembra, a reação ela é inconsciente. Ele busca uma memória do inconsciente por causa dessas reações. Então a reação ela é muito a favor mais da pessoa que está em mecanismo de defesa de si mesmo. Exatamente. O mecanismo de defesa de si mesmo. Quer dizer, eu vou proteger o meu ego, o meu orgulho, eu tenho razão, eu sou forte. Então, nessa parte entra a explosão. E na parte da omissão entra o silêncio. Então, nós podemos dizer que o nosso bloco número 2 vai falar sobre conflitos relacionais. E o principal ponto de partida de todo o conflito relacional, casamento, família, com filhos, com a sociedade, com o trabalho, é a comunicação. Ou falha ou a falta dela, então o prejuízo, o dano é gigantesco, né? Verdade. A gente vai falar sobre a disputa de razão ou culpa, vamos falar sobre o desgaste emocional, que pode chegar numa exaustão, né, Júlio? E aí, quando tudo tá perdido, é só Deus para fazer o milagre. Então, esse cuidado, essa importância quanto ao estado do outro, ao meu estado, isso é muito importante conservar isso. Então, no módulo 2 vai ser abordado todos esses tópicos muito importantes. Vamos avançar para o bloco 3. Muito, muito, muito importante esse tema, sexualidade. A Cris tem especialização nessa área, dentro da psicanálise, e além de trabalhar isso dentro da espiritualidade, né? Fala-se muito da sexualidade cristã, né, Cris? Sim. Uma grande preocupação do que pode, do que não pode.
Mas eu sou uma pessoa extremamente inconformada com isso. A minha preocupação nunca nem foi o que pode ou o que não pode, mas com que intenção e com que coração está sendo praticado isso. Então isso para mim é muito importante, esse tema. Cris, fala um pouquinho dentro da realidade que você tem ouvido, essa escuta bem minuciosa que você faz sobre essa área. Traz um pouquinho pra gente essa realidade aí na prática. Andressa, um dos maiores índices hoje no país de divórcio envolvendo a sexualidade é o acesso à pornografia. São 73% dos casais cristãos, que se dizem cristãos, Andressa. Então, nós atuamos na área física da sexualidade, na emocional e na espiritual. Quando a sexualidade ela é distorcida dentro do relacionamento, ela passa a ter outro tipo de motivação. A motivação não é mais a conexão com o outro. A motivação é eu fazer aquela performance que eu aprendi naquela tela e tentar trazer para o meu leito. Só que o meu leito é santo, aí entra o espiritual. E quando o leito não é santo, ele tende a ter a influências dos espíritos malignos de imoralidade, de pornografia, de adultério. A pornografia é um adultério, na tela, sem contato, sem toque nenhum. E é por aí que vem a visita às gerações. Exatamente. Nessa vertente espiritual é que visita as gerações, esses espíritos malignos. Muitas das vezes você que veio vamos dizer, você veio já de um contexto de filiação de bastardia. Sim. Ou de orfandade. Se você olhar o histórico dos seus pais ou dos seus avós, você vai ver lá que a base está na imoralidade. E geralmente o filho órfão ou bastardo, ele vem e tende a repetir isso. Mas eu casei por meios corretos, eu casei no religioso, eu casei no civil, ok. Mas você vai continuar dando origem isso no seu leito com mácula. Quando a partir do momento que eu acesso a imoralidade, mesmo depois da aliança, porque eu estou acessando o adultério. E o adultério é um dos campos da ramificação da imoralidade. Então, eu acesso o campo também da idolatria, onde o meu ele é maior do que o do meu parceiro. Tem uma frase bíblica que eu gosto muito, Andressa, de entrar nesse parâmetro da sexualidade, é do quê? 1 Coríntios 7, onde diz que o corpo do Júlio não é mais do Júlio, é meu. E o meu corpo não é mais meu, é do Júlio. Então, ambos não podem se negar um ao outro. Até porque eu estou com o corpo que é dele. E ele está com aquilo que é meu. Só que quando entra adultério, o que acontece com o adultério? Ele está entregando para um outro uma coisa que não é dele, que é minha. E aí entra a ação no mundo espiritual. Porque ele está trabalhando em cima de orgulho, de idolatria. Não, é meu. É o ego. O ego é ele é o superego que diz. Porque ele comanda na sexualidade, onde vamos entrar também no parâmetro, olha só. Vamos entrar no parâmetro agora de que só no relacionamento sexual tem a predisposição de sentir prazer, né? Geralmente é o homem. E a mulher, quando ela vem desses traços, vamos dizer, de abusos, de sequelas de relacionamentos, maus tratos, o que ela vai fazer? Ela vai recuar para o outro poder ter a vantagem sobre ela, isso na sexualidade. Para o outro ter vantagem sobre ela e ela está cumprindo o papel dela. Só cumprindo. Só cumprindo um papel. O que isso é uma negação àquilo que é um direito teu. Então, quando Deus projetou o sexo dentro do casamento, não foi só pela multiplicação, foi para celebração e para o quê? A conexão. Porque na conexão tem a celebração. E a celebração não é só de um, é dos dois. Então o prazer ele tem que ser mútuo. Só que existe um detalhe. O prazer, ele é emocional. Então, se a sexualidade emocional desse casal, ela não tá sadia, ela não tá nas motivações certas, ela não tá na conexão certa, não vai ter prazer. Mesmo que seja por obrigação de papéis. Exatamente. É porque a gente toma as nossas decisões pelas emoções. Exato.
Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo aí daquilo que a Cristiane está falando aqui, você pode ver que a nossa geração, falando de novo, o pai você fazia 18 anos, o pai tinha que te levar, o menino homem, isso era, na minha época, o pai tinha que levar o filho para ir, não chamava-se zona, né? Hoje tem vários nomes. Prostíbulos, enfim. Para que, não, meu filho é homem. Mas, na verdade, se você for trazer... provar a virilidade dele, isso, né? porque a gente transita em 3 esferas, né, Andressa? Exato. Espiritual, a emocional e a física. Então, assim, quando o pai fez isso, ele abriu portas espirituais também. Então, assim, e ali pode vir traumas, emoções, enfim, vai desencadear muitas coisas. Então, o homem, vamos falar do homem, quando ele começa a ter problema aqui com certas coisas na vida, que tem várias, na vida sexual, alguma coisa lá atrás ele fez. Alguma porta abriu, ou isso já veio do pai dele. Aí a gente precisa conversar com esse homem para que ele possa entender, né, de onde foi que surgiu essa abertura aí, como tudo começou. Muitos, às vezes, têm consciência, tá? Às vezes a pessoa teve um abuso. Enfim, então são várias variantes dentro desse assunto. E uma das coisas também bem importante da gente colocar aqui, Andressa, é isso. O abuso no campo masculino. O quanto isso... Estou falando abuso sexual, tá? Já que nós entramos na sexualidade. Como a gente está falando muito do campo homem hoje, é muito bom a gente abordar esse tema, Andressa, porque muitos dos homens, eles se auto-sabotam em relação a isso. Não, nunca sofri nada, ou mesmo que inconsciente, porque o inconsciente, ele esconde as dores para que a gente não possa ficar revivendo elas no nosso emocional, mas no momento certo ela vem à tona. E quando você se casa, você... Em alguns atendimentos, Andressa, o que aconteceu? Chegou uma das mulheres que eu atendi online e ela falou assim, o meu marido, ele só tem prazer comigo se eu tenho relação sexual anal com ele. E se de alguma forma eu digo não, ele parece um menino gritando. E ele começa a me ameaçar. Aí só um pouquinho, Cristiane. Aí entra aquilo que eu disse. O exemplo dessa pessoa que ela atendeu. Então você vai ver que esse homem tem uma história dessa. Tem um histórico. Porque é os gatilhos que vem. O emocional. As nossas escolhas. Então ele teve uma porta aberta lá atrás, um gatilho, enfim, sim, que agora está gerando. Então ele vai ter que se posicionar para que isso seja o quê? Anulado. Hoje já virou, vamos dizer assim, ela falou assim, já virou algo como uma rotina. Toda vez o mesmo jeito, o mesmo procedimento, é a mesma forma de seduzir para conseguir aquilo que quer. E geralmente ele tentava conquistar ela dando objetos para ela. Uma certa vez eu perguntei para ela assim, pergunta para ele acerca da pessoa mais importante que passou pela adolescência dele, ou pela fase infanto dele, que dava as coisas para ele e que queria algo em troca. Quando foi na outra consulta, Andressa, ela veio, ela falou assim, que ele agou os olhos quando ela perguntou, e ela falou que era um primo que tinha uma mercearia, e que quando ele ia nessa mercearia, ele ganhava doces, chocolates, ele ganhava as coisas para o primo abusar dele sexualmente. Então, você vê o quanto isso, o emocional, o Júlio falou aqui do físico, quer dizer, ele precisava de um lugar físico pro primo acessar ele, né, no físico dele, mas que trouxe fragmentos naquele emocional, da qual ele faz a transferência agora, por meio da sexualidade dentro do relacionamento dele. Então, a gente vê o quanto nós somos a resposta do passado não resolvido. Então, nós podemos dizer que a sexualidade, ela só cumpriu o propósito pleno dela quando as 3 esferas do ser humano cumprem a sua função. Exato. Ou seja, a vida sexual desse casal, ela encontra, então, celebração espiritual, ok? Ela encontra uma celebração emocional. Existe uma conexão emocional, sim, desse homem e dessa mulher, sim, não tem nenhuma motivação distorcida ali, sim, a intenção é justamente um para o outro, sim, conectados, está cumprindo seu propósito emocional,
e automaticamente está realizando o desejo sexual, trazendo então, né, todo o presente, a plenitude do presente, que a relação sexual ela é um presente. E é importante a gente ressaltar isso aqui, Andressa, assim, porque a mulher ela vai viver uma transição aí no corpo dela. Por isso que o físico, eu sempre falo para os homens, cara, esse corpo vai passar. Né? A gente está casado mais de 3 décadas e passa mesmo. Então eu falo para ele, qual foi sua motivação? Porque isso vai mudar. Tem que ser pela pessoa, né? Aí você tem que existir a conexão de alma. Tem. Porque é isso que eu digo, a pessoa ela vem com a visão distorcida, ela criou um hábito. Não deixa de ser um tipo de abuso você se relacionar sexualmente sem nenhum vínculo afetivo. Por trocas, enfim. Não, isso já está corrompido mesmo dentro do casamento. Inclusive, não é porque é casados, está debaixo da aliança espiritual, mantém a vida de casados, mas afetivamente desconectado. Não está cumprindo. Isso aí é quando eu falei do corpo, porque a mulher ela vai entrar tem muitas pessoas que eu falo hoje, até onde eu trabalho, menopausa? O que é isso? Então, e agora o homem tem andropausa. Então. É o nosso corpo mudando. Ele vai mudar. Tudo, né? Nova tudo etapa. Na nossa vida é um constante desenvolvimento. Um dia éramos meninos e vamos envelhecendo, e junto no pacote vem toda a mudança de mente, de corpo, de crenças, enfim. Então eu digo que o desenvolvimento pessoal ele é contínuo na nossa vida. Mas se eu não entendo isso, esse aperfeiçoamento ele é constante. Eu não vou conseguir fazer. Não vai nem celebrar as etapas. Não vai, porque fica de olho naquilo que ainda precisa desenvolver, naquilo que não venceu e não consegue celebrar o que já conseguiu. Ou tá preso lá no passado. Isso. Por quê? Nossa, olha como você era quando a gente se conheceu. Nossa, eu não sou... várias vezes, né? Logo depois de eu começar a entender o que era a minha alma, quais eram meus traumas e o poder que eu tinha do autoconhecimento de me refazer como uma fênix mesmo, né? Eu gosto muito da história da fênix. Só que assim, se eu fazer uma pergunta para ti, Andressa. Andressa, você é a mesma mulher que se casou com o James há... Quantos anos vocês estão casados? 17. Há 17 anos você é a mesma Andressa? Não. O James é o mesmo homem? Não. Esses dias eu estava conversando com o Júlio. O Júlio falou assim, algumas coisas que a gente está conversando, nossa, mas você não é a mesma. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Porque a gente cresce, a gente evolui. Eu não sou a Cristiane de 32 anos que disse sim para você no altar. A expectativa daquela Cris já foi toda frustrada, já foi amadurecida, alguns sonhos já se foram. Eu sou outra. E ele é a mesma coisa. Porque quando eu casei com ele era jogador de futebol. Então, a motivação dele, quanto à profissão dele, era outra. Quanto à profissão dele hoje, que é outro tipo de movimentação. Então, ele é um outro homem, o mesmo corpo. Diferente o corpo por causa da anatomia. Você vai vivendo, o corpo vai envelhecendo e você vai amadurecendo. E isso é muito incrível. A gente falou no início sobre o conflito de aceitação, de avanço e desenvolvimento um do outro, né? E depois de anos de casado, isso também acontece. Porque durante anos, vamos dar exemplo, né? A Cris foi imatura, foi uma menina. O Júlio acostumou com a Cris se comportando daquele jeito. De repente, a Cris se desenvolveu. A Cris criou perna, aprendeu a resolver, aprendeu a ir sozinha, parou de pedir. Aprendeu a falar. Esse costume construído entre eles pode gerar um grande conflito quando essa mulher decide crescer. E o Júlio pode não saber lidar com isso, como vice-versa. Ou seja, isso é um grande conflito muito real nos dias de hoje. Esse aceitar, tá, mas eu não quero ela, eu casei com ela quando ela dependia de mim, ela não dirigia, ela não ia no mercado, ela dependia. Como assim que você tá indo agora? Tipo, esse conflito é mais normal do que imaginamos. Só que ele não é reconhecido, Júlio. Por quê? Porque fere o nosso ego, nosso orgulho, dizer que eu tô acostumado contigo, mulher, sem fazer nada, agora tu tá aí, como assim? Agora eu não quero mais essa, eu não consigo lidar com essa. Porque aciona seus próprios gatilhos de inferioridade, enfim, tantos outros. Então, esse desenvolvimento do casal, ele é constante.
Constante. Ele é constante. E eu acredito que a humildade da relação em observar o outro e se analisar diante do que você está observando o outro, para você ter uma conclusão clara e certa sobre o que realmente está acontecendo e você conseguir entender, cara, eu tô junto, nós estamos juntos, vamos lá. E celebrar essa evolução, Exato. né? Juntos. Não é só um que está É como crescendo. eu aprendi a ser esposa daquele cara que não tinha tempo pra nada, que andava descabelado, que eu andava sozinha por todo lado, eu ia e via, e cadê o James? Tá trabalhando, cadê? Tá trabalhando. Chegava sozinha nos encontros, daqui a pouco chegava ele. E aí, de repente, esse homem desperta pra vida e eu tenho que lembrar que eu nem vou sair de casa sem ele. Meu Deus, mas como assim? Então, muda tudo e a gente encontra conflitos por isso. Exatamente. Mas não é um desenvolvimento, nós precisamos celebrar isso. Exatamente. Ou seja, aprender a ser esposa, aprender a ser marido desse cara, dessa mulher que se desenvolveu. E hoje ela galga outro, pensa outra coisa, tá avante. Então, esse conflito é muito normal. Esse medo do novo, ele trava. Mas E não podemos caminhar por essa vertente. Nós temos que realmente estar com a mentalidade aberta para ver a evolução. E a evolução, ela vem aonde, gente? Vem no tratamento. Isso. E mais do que se sentir inferior pelo desenvolvimento do outro, é eu entrar no barco junto e seguir junto. Exatamente. Né? Isso aí. Mas isso é humildade. Humildade de fazer isso. Sim. Poxa, vamos junto. O que eu tenho que somar mais com isso? Isso. Do que você já aprendeu, do que você está evoluindo. O que eu posso somar com isso? Júlio, algum complemento com relação para a gente fechar esse terceiro bloco? Quando a gente fala dessa parte de identidade no casamento, é fundamental, né? Mas a gente sabe que isso é um processo, né, Andressa? Porque Jornada. É uma jornada, porque esse fundamento ele não foi estabelecido antes. Então agora, já casado, eles vão ter que trabalhar essa movimentação. Por isso que às vezes eles vão ter um pouco mais de dificuldade, mas consegue. Porque sem identidade, a família, que a gente só dá o que tem. É abalado diretamente, Você né? quer ver só um reflexo disso rapidinho? Por que cada ano nós temos uma geração mais fraca? Porque a família fica cada vez mais fraca. Quando esses três pilares aí, eles têm essa fusão, a gente vê que nós vamos ter uma família estruturada. Nós vamos ter filhos restaurados, né? Nós vamos ter aí netos restaurados. Por isso que quando se fala dessa estrutura familiar, você tem muita dificuldade, porque ela envolve um todo. Né? E quando isso é alicerçado, quando essa fusão realmente acontece, você vai colher grandes frutos disso. Pode ter certeza. Júlio, posso dizer então que a fusão desses três pilares, ela traz um ajuste afetivo. E esse casal verdadeiramente viverão uma só carne. E essa família vai ser forte, vai ser bem estruturada. Então, famílias, não se foquem apenas em exercer os papéis. Ajusta a intenção, a motivação afetiva para a execução, para que seja de verdade. Para que não seja uma performance, Júlio. Cris, a gente ouve muitas mulheres performando dentro dos seus casamentos. Sim. Só performando, tá representação. tudo muito bonito, cada um fazendo o seu papel. Quando é, né? Quando é. Mas afetivamente desconectados, afetivamente sem celebração. Então eu te digo assim, ó, a minha interpretação sobre a fusão desses três pilares, identidade, solução dos conflitos e a sexualidade estabelecida na motivação certa, há um resgate da essência do que é o casamento. Exatamente. E a partir disso, essa família, ela vai ser bem estruturada. Ela vai ser forte. E nós não vamos ouvir os absurdos que a gente ouve sobre famílias apenas para manter o status de família. Com certeza. Algo a concluir, Cris, para fechar essa parte? Eu gosto de uma fala de Jesus que diz assim, que a verdade nos liberta. E entra bem nesse contexto que você falou, como uma palavra-chave. Porque, e eu tô falando dessa liberdade, não tô falando de liberdade de demônios, cativos, não. De libertinagem, né, Cris? Sim, não. Mas sim da liberdade de quem sou eu, de quem eu estou me tornando. O que Deus gerou no céu
para que eu fosse aqui na Terra como ser humano, como pessoa, como sentimento, como aquela que vai desenvolver o que ele projetou, desde a origem. Então, esses 3 pilares vão trabalhar muito a verdade. E se tiver verdade, tem libertação. Eu sou suspeita porque eu amo a palavra liberdade, né? E no casamento, você ter liberdade para você sentir, para você pensar, para você se expressar e para você ouvir é maravilhoso. Fala o que tem sendo preparado para esse encontro. Júlio, convida esses homens. Cris, convida essas mulheres a estarem juntos nesse dia. Vocês estão preparando algo muito incrível, muito profundo, muito realista. Ninguém vai falar balela, nós vamos falar sobre realidade de vida. Sim. Sobre verdade que liberta. Júlio, contigo para esses homens. Eu quero dizer para você que você vai se surpreender, né, com o que você vai ouvir, com aquilo que vai ser direcionado à sua vida como homem, como marido, como um pai, talvez até como um avô, que eu já sou avô, né? Então eu tenho certeza que vai te impactar muito, porque são vários temas que nós vamos colocar e eu tenho certeza que vai ser muito relevante para a sua vida. Vai ser um marco, porque ali você vai ter uma nova direção de como você tem que conduzir todas as coisas na sua vida como um homem, como um pai, né? Como um marido, tá bom? Vem estar conosco. Tenho certeza que você vai ficar impactado. Mulheres, eu convido vocês a estar abrindo a sua visão quanto a esse conhecimento que nós vamos estar aqui passando para vocês, para que vocês desfrutem de um novo tempo na vida de vocês. Não deixe de participar desse projeto tão acolhedor, tão inclusivo, aberto em conteúdo, assuntos reais sendo abordados. Faça parte de um grupo, não perca, faça a tua inscrição, envia para mais casais. Eu digo que é sabedoria viver o desenvolvimento pessoal, a autoescuta, o acolhimento, tanto para você homem quanto para você mulher. Sim. Homens, aqui a tua dor tem voz. A tua dor tem voz. Então não perca essa oportunidade, faça parte sobre mentoria dos dois desse grupo muito especial pra gente, que é o Betara Casais. Clique aqui, não perca essa oportunidade. Mais informações no link.